é bem melhor. Bem melhor. Aleluia. Oh, glória a ti, Senhor. Deus. Aleluia. Aleluia. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Como eu já disse, para mim é uma honra estar neste lugar. Eu amo os pastores de coração. Não são só pastores, são amigos, né? Irmãos. E nós criamos uma aliança muito grande, né, pastora? Desde o primeiro dia que nos conhecemos. E essa aliança o Senhor tem conservado em suas mãos, para a honra e glória do nome dEle. Então, para mim, é uma felicidade enorme. Estava morrendo de saudade dessa igreja, desse povo lindo, que tanto amo. Trago aqui um abraço dos nossos apóstolos, Manuel e Elma. Estão em viagem, né? Mas estou aqui debaixo de envio deles, debaixo de bênção. E eles mandam um abraço apertado a Shalom. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levante-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. Eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Até aqui por enquanto. Quem aqui já viu como um vaso é formado? Eu até pedi, né, para arrumarem um vaso para mim me mostrar. Quanto detalhe, né? Quanto cuidado com o oleiro ele tem num vaso, né? Quanto cuidado ele tem para preparação. E eu não sei se você sabe, mas existem 200 tipos de barro. Mas somente 8 são escolhidos para fazer o vaso. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não entendeu. Existem 200 tipos de barro, mas somente 8 servem. Se você entendeu, você vai dar um glória a Deus melhor ainda. Você é escolhido. Você é um barro bom. No meio de 200, você foi escolhido. E só que ele não é só escolhido e levado para a roda. Nesse ano, quem aqui não passou por um processo? Todos nós passamos. Todos nós passamos por um processo. E em meio ao processo, eu falei ao Senhor assim, falei: Senhor, por que nós estamos vendo tantos filhos escolhidos por Ti passando por esses processos? E o Senhor me trouxe essa palavra. Essa palavra o Senhor já tinha me trazido há muito tempo atrás. E o Senhor me relembrou ela. O Senhor falou assim: lembra do barro? Todo barro tem que passar por um processo. Todo escolhido tem que passar por um processo. Não é só chegar, declarar Jesus como Salvador e a sua vida ser transformada sem nenhum processo. Tudo bem, tudo bonitinho. Quem te disse isso está mentindo. Porque todos nós passamos. E em meio ao processo, muitos de nós desistimos. Quebramos. Voltamos a nos misturar com os barros ruins. Só que o Senhor, Ele me trouxe neste lugar hoje. Para explicar para você, porque às vezes a gente falando, os pastores, líderes falando,
a gente não entende, né? Mas quando é outra pessoa, a gente fala, meu Deus, será que era isso mesmo e eu não estava vendo? O primeiro processo é a escolha, né? Você foi escolhido. Depois vem o curtimento do barro. É aquela época que parece que Deus fala com todo mundo, menos com você. Você precisa da palavra, mas Deus não está falando com você. Você está lá curtindo, lá no cantinho. Você vem para a igreja e fala, Senhor, usa um profeta, fala comigo, Senhor. E o Senhor não fala. Esse é o curtimento do barro. E às vezes a gente vai para casa bravo ainda com Deus. Fala, eu fui para a igreja e Deus não falou comigo. Eu falei com Deus para Deus falar comigo e Ele não falou. Será que nem me ouvindo Ele está mais? Muitas das vezes pensamos assim. Só que Ele está deixando a gente curtir ali no cantinho. Depois vem o pisamento do barro. É quando o barro é retirado e colocado em um local para ser pisado, para que todo o ar seja retirado. Essa aqui dói, e dói muito, porque nós somos cheios de ego, cheios de sentimentos, e Deus, Ele quer um vaso perfeito, amém? E um vaso perfeito tem bolhas. O perfeito tem bolhas? Tem sentimentos? E aí é onde você é pisado, você é humilhado, falam mal de você, você olha para os lados e não vê um amigo, não vê ninguém. E aí você começa a se dedicar e a se envolver mais na palavra, mais na intimidade com Deus. Porque Deus começa a quebrantar o teu coração. Você começa a ver que você não depende de homem. Você começa a ver que você depende do Espírito Santo de Deus. E o ar que é ajuntado, ele é como um fermento que incha. Nós, muitas vezes pensamos que nós fazemos. Eu faço. É eu que escolho. É eu que decido. Esses são fermentos ruins que vai nos enchendo. E aí quando nós vamos ver, estamos tão cheios de lixo, de tranqueiras. E por isso precisamos ser pisados. Para mostrar que o lugar maior que nós devemos estar é nos pés do Senhor. E por isso que Deus nos submete às provações, às dificuldades. Eu, desde fevereiro, eu venho passando por um processo. E ainda estou passando. Não acabou ainda. O processo é longo. Em fevereiro começou o meu processo. Dia 14 de fevereiro. Às 10 horas da manhã no Hospital Belenzinho, em São Paulo. Começou o meu processo. A minha filha, ela tinha uma cirurgia para fazer, aparentemente simples, normal, que duraria meia hora. Amígdalas e adenoide. E todo mundo conhece essa cirurgia, todo mundo sabe que é muito simples. É só chegar lá, cortar, ir para o quarto, comer um sorvetinho e ir para casa. Meia hora depois, tudo certinho. E eu fui com ela, acompanhei. Meu esposo foi trabalhar. E chegando naquele hospital,
nós íamos cantando uma música do Thales. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. E nós fomos cantando esse louvor. E chegamos lá e ficamos cantando até a hora dela ir para a cirurgia. E eu não esperava começar o meu processo ali. Deu 10 horas, ela entrou para a sala de cirurgia, eu me despedi dela. Deu 10h30, eu subi para o quarto, fiquei esperando. Deu 11 horas e nada. Deu meio-dia, nenhuma resposta. 1h da tarde, nada. E eu comecei a ficar angustiada, sem saber o que estava acontecendo. Porque me falaram, você fica aqui, quietinha aqui, esperando a sua filha chegar. Que ela vai vir direto para o quarto. E eu fiquei esperando a minha filha chegar. Eu tinha medo de sair e ela chegar e não me encontrar lá. E aí eu cheguei, 2h da tarde, veio uma enfermeira. O quarto era fechado assim com cortina. Ela abriu a cortina com tudo. E falou assim, pega as coisinhas da sua filha que nós vamos subir para o 6º andar. E eu não entendi. Eu falei, como assim? Aí ela falou assim, é normal. A gente vai subir para o 6º andar e ela vai ir para lá e a gente vai esperar ela lá. Aí nessa hora meu esposo me ligou e eu falei assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Falaram que vão levar ela para o 6º andar. Aí ele, mas por quê? Eu falei, eu não sei. E eu subi para o 6º andar. Quando eu cheguei lá, aí eu obtive a informação que aquele andar era de quem tinha feito cirurgias do ouvido, da audição. Aí eu fui no balcão, falei, mas espera aí, minha filha não está fazendo cirurgia no ouvido. Ela está fazendo cirurgia na garganta e no nariz. Nada a ver com o ouvido. Aí falaram assim, espera aí que eu vou ligar lá embaixo para saber. E aí eu já não consegui mais ficar dentro do quarto. Eu fiquei no corredor. E tinha uma janela grande. E ali eu ficava olhando para o céu e orando ao Senhor. Já me veio um sentimento terrível. Eu estou contando esse processo para você entender que nem tudo é do nosso jeito. Que quando você fala, é eu, o Espírito Santo vem e fala, sou eu. Você precisa ver que sou eu na sua vida. Não depende de você, depende de mim. Depende do meu querer. E quando foi umas 2h30, 3h, subiu um médico. E o médico falou assim, olha mãe, a sua filha sofreu uma hemorragia. E demorou meia hora para nós sabermos de onde estava vindo essa hemorragia. Só que ela está bem. E eu, como assim? Ele falou assim, nós não sabemos, nós estamos ainda estudando. Mas assim que ela se recuperar, eu levo a senhora até ela. Eu falei, tá bom, doutor, eu vou esperar aqui. Aí veio uma médica, você já comeu? Eu falei, eu não quero comida. Eu quero a minha filha. Naquela hora me bateu um desespero da perca. O sentimento de perca é terrível. E o médico desceu e eu fiquei lá e eu liguei para o meu marido, ele falou, aí eu falei para ele o que tinha acontecido, ele falou, estou indo para aí. Pegou o carro e foi para o Belenzinho. E nesse meio tempo eu comecei a mandar mensagem para o grupo de intercessão. Intercede pela minha filha. Intercede por mim neste lugar, porque eu só estou fisicamente aqui.
E eu preciso de oração para me manter de pé, para me manter firme, porque senão eu vou cair também. E aí eu fui, olhei para o céu e falei: Senhor, o Senhor me deu, é tua. O Senhor só me deu para cuidar, mas é tua. Mas por favor, Senhor, ela é uma adoradora do Senhor, escolhida por ti nessa terra. Não leve ela ainda. Eu preciso dela na minha vida, na minha chamada. Essa era a minha oração. Naquele vitrô, naquela janela. E veio o médico novamente. E falou assim: mãe, ela teve outra hemorragia. Ela teve outra hemorragia e está na sala de cirurgia neste momento. E a senhora não pode descer. E nessa hora eu me desesperei, comecei a chorar e eu falei: eu quero ver minha filha. Ele falou: a senhora não pode entrar na sala de cirurgia onde ela está agora. Só quando ela sair de lá. Aí eu falei: mas eu preciso ver ela. A única coisa que eu quero, doutor, é ver minha filha. Ele falou: você não pode. Ela está em procedimento, ela está sedada novamente. É a terceira anestesia geral que ela está tomando. E eu, desesperada, voltei para o vitrô e voltei a orar ao Senhor. Falei: se é comigo, Senhor, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Mas, Senhor, envia seus anjos aonde a minha filha está agora e traga a minha filha de volta para mim. E foi assim. Meu esposo chegou logo assim que eu terminei a oração. E logo em seguida o médico subiu. O médico me chamou e falou assim: pode descer e buscar sua filha. E eu desci desesperada, colocando a roupa cirúrgica. Não sabia como colocava aquele negócio em cima de mim. E eu fui de qualquer jeito, falei: eu quero minha filha. E quando ela abriu os olhos, eu agradeci e louvei ao Senhor. Os médicos falaram assim: isso nunca aconteceu. Em anos de medicina, isso nunca aconteceu. Acontece sim, de sangrar sim. Mas de tão profundidade, hemorragia nunca tinha acontecido. A veia lingual dela se rompeu. E não sabiam como fazer. Mas o Senhor sabia. E vindo outros processos. Porque só aquilo ali não foi bom para mim. O Senhor falou: espera aí que eu vou te tratar mais. Tem mais. Logo depois, minha nora estava grávida. Teve o bebê antecipadamente, com 7 meses. Nasceu o Gael. Eu estou resumindo, mas quem acompanhou sabe. E o Gael nasceu, ficou 13 dias internado na incubadora. E nesses 13 dias, era oração, era busca, era jejum. E nesses 13 dias, eu sofria com o sofrimento do meu filho, com o sofrimento da minha nora. E teve um dia que o médico chegou e falou assim: pode subir os avós. E foi no meio da pandemia, onde não tinha visita, principalmente na UTI neonatal. E chegando lá, eu vi o meu netinho pela primeira vez. O meu pacotinho. E eu orei por ele. E eu toquei nele. E quando eu segurei a mãozinha dele, ele segurou o meu dedo e sorriu para mim.
E ali eu senti novamente o mesmo sentimento de perca. Saí daquele hospital sem falar nada, mas profetizando que tudo iria ficar bem. O médico falou assim que ele tinha pego uma bactéria no intestino e que perfurou o intestino dele. E como ele era muito pequenininho, os antibióticos eram muito fortes. E os médicos não sabiam até quando ele ia aguentar. E os médicos falaram assim, é só por uma força maior, porque eles não falam milagres. Eles não falam em Deus. Ele falou assim, é só por uma força maior. E quando foi 3 horas da manhã, eu acordei de um sonho onde eu vi uma caixinha branca no escuro. Quando foi 7h30 da manhã, ligaram do hospital. Para ir para o hospital. Eu fui, catei o carro, meu marido tinha que trabalhar, catei o carro, peguei meu filho na casa dele, levei ele para o hospital, recebi a notícia junto com ele. Meu neto tinha falecido. E já era a segunda perca do meu filho. E mais um processo. E naquele momento eu tive que me manter forte, sem derramar nenhuma lágrima, abraçar o meu filho e falar, está tudo nas mãos do Senhor. Abraçar a mãe que tinha perdido o filho e falar, filha, Deus é contigo. E passamos por esse processo. Fomos enterrar Gael, eu, Neemias e meu filho. E o que mais me doeu para ser enterrado. E eu fiquei muito mal. Muito mal. Achei que eu não ia conseguir mais ficar de pé. Tive uma crise de nervos, não conseguia dormir, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, queria me isolar. Mas para os discípulos eu tinha que me mostrar forte, para a igreja eu tinha que me mostrar forte, para os meus filhos eu tinha que me mostrar forte. E eu fiz isso, mesmo arrebentada por dentro. São processos. Comecei a tomar remédio para dormir, de dia e de noite, porque eu fechava os olhos e eu via o sorriso do meu neto. Passou-se um tempo, eu falei para o Espírito Santo de Deus, falei, Senhor, se não for o Senhor para me dar a mão e me levantar, eu não saio daqui. E nesse dia meu esposo orou por mim. E a partir daí eu comecei a caminhar devagar. Mas eu comecei a voltar a andar espiritualmente. Passa um tempo, o pastor pega o Covid. E lá vamos nós. E eu comecei a ser forte por ele, ser forte pela minha casa, ser forte pela mãe dele, ser forte por mim, ser forte por tudo novamente. E tinha que ficar separado, né? Minha casa é uma casa pequena, de 3 cômodos. E ele com falta de ar, chegou um dia, eu falei, Senhor, eu não me importo de pegar o Covid, mas eu vou dormir do lado do meu marido. E dormi todos os dias do lado dele. Todos os dias. Passou-se o tempo e o processo continua. Muito mais coisas estão acontecendo ao qual eu ainda não posso falar. Mas eu estou no processo.
E é por isso que o Senhor me trouxe essa palavra. Porque todo barro escolhido passa por um processo. Eu não sei qual é o processo que você está passando, o processo em que você passou, o processo em que você irá passar. Mas todo processo é permissão do Senhor. Todo processo é para amadurecimento e para crescimento na nossa vida. Todo processo traz cura, traz libertação, traz intimidade com o Espírito Santo de Deus. E depois vem a mistura do barro. O barro ele não vai puro, ele vai misturado. Ele tem componentes que vai ali. E ele precisa ser misturado com a palha fina. Ele precisa se misturar com a palha fina, com pedra triturada e com resto de cerâmica. Esses são os componentes para um vaso forte. Tem aquele vaso que é feito de cerâmica ou que é feito de vidro. Vocês já viram? Que agora está muito na moda, né? Mas aquilo ali bateu, quebrou. Não é assim? O vaso de barro, quanto mais componentes ele tem, mais difícil ele fica de ser quebrado. Porque não é só o barro. Assim como o outro é só vidro e é só cerâmica, esse não é só barro. E na nossa vida, o que é misturado em nós? Os frutos do Espírito Santo. Paulo cita esses em Gálatas 5:22. O amor, a paz, a temperança. E nós precisamos estar firmadas e firmados nestes frutos, nesses componentes do Espírito Santo. Porque senão nós nos deixamos ser misturados com os componentes da carne, que é a ira, o rancor, a raiva, o pecado e tantos outros. E é por isso que nós somos todos os dias tocados pelo Espírito Santo de Deus, para nos ser misturado com os frutos dele. Nós não podemos mais, não podemos, nessa época agora em que estamos vivendo, nesse tempo em que estamos vivendo, não podemos aceitar sermos mais governados pela nossa carne. Nós precisamos ser governados pelo Espírito de Deus. Chega de mimimi, chega de molequice. Eu não sei por que o Senhor está falando isso, mas eu vou falar. Acabou a época, já passou a época de mimimi. Nós estamos num tempo onde o Senhor está nos chacoalhando, nos mexendo, nos virando dos avessos, tocando na ferida, mexendo aonde mais dói em nós, para nos mostrar que nós somos dependentes dEle. E nós precisamos acordar para isso. O Senhor está dando um despertar na igreja. Não é mais a igreja de 2019. Essa igreja de 2020, ela foi sacudida. Muitos não conseguiram ficar de pé. Muitos se quebraram. Mas muitos estão aqui. Muitos estão de pé. Muitos estão se permitindo passar por processo para ser da forma que Deus quer que seja. Aí vem o modelar. Meu Deus.
O molde é bom, né? O vaso já passou por, o barro já passou por todo o processo. Agora ele vai para a roda. E na roda, ele sabe que não vai sair qualquer vaso. Ele sabe que vai ser um vaso bom, bonito. Ele sabe que o olheiro vai trabalhar de forma linda ali. E se você vê vídeos, o olheiro, quando ele coloca o barro na roda, o primeiro dedo que toca o barro, qual que é? E na visão M12, o que significa? Apostólico. É colocado no barro. E aí depois vem os outros ministérios. Profético, evangelista, pastor e mestre. São os 5 ministérios tocados. E você que é da visão, você entende que quando você é tocado pelos 5 ministérios da mão do oleiro, a sua vida já não é mais a mesma. Quando você começa a ser, eu falo que quando a gente pisa no apostólico, não tem como sair mais. É tirado uma venda dos nossos olhos. É aberto um leque na nossa mente. E nós começamos a ter direções diferentes. Direções do reino, não da terra. E ali é tocado. E ele começa a rodar e a moldar. E ele enfia a mão e puxa o que está embaixo para cima. E começa a moldar. Você vê o trabalho do olheiro, é lindo. E é assim o trabalho de Deus com nós. Em mim, em você. Ele começa a moldar. Para que começamos a ser trabalhados, cheios do fruto do Espírito, para ser trabalhados para o reino dele, da forma dele. Só que, muitas das vezes, ele quer se encher de coisas dele. Ele não quer se encher de coisas boas. Ele quer se encher só de terra. Ele não quer dar fruto. Ele não quer que semente seja colocada nele. Ele também não quer semear. Ele não quer ir para jardim. Ele quer ficar no canto. Ele não quer igreja. Ele só quer célula. Ele não quer pastor. Ele não precisa de pastor. O pastor dele é Deus. E ele anda sem direção. E se quebra. Quantos se quebraram nesse tempo? Quantos se quebraram porque estavam assim? Terra seca, sem vida, morta. Quantos se quebraram porque não quiseram passar pelo processo ou não aguentaram passar pelo processo? Porque o processo dói. O processo machuca. O processo, se você não estiver com o Espírito Santo, se você não estiver na mão do olheiro, você se quebra. E muitos se quebraram no processo. Muitos se encheram de amargura, tristeza. Deixaram feridas, lixos da alma. E se quebraram. Só que o Senhor é tão maravilhoso, eu já estou terminando, que Ele não dispensa matéria-prima. Ele não dispensa, pastora, matéria-prima. E mesmo quebrado, Ele usa. Mesmo o vaso estando quebrado, Ele usa. Ele usa para tirar a brasa do altar. Ele usa para escrever.
mesmo quebrado, o Senhor usa. Só que hoje, Ele quer refazer a matéria-prima. Ele pega um martelinho, moe tudinho, aquele vaso quebrado, aqueles caquinhos, e volta para o processo de novo. Volta para o processo. Volta para a roda de novo. É molhado com as lágrimas do Espírito. E volta para o processo. E aí, no processo, o Senhor faz outro vaso. Um vaso de honra. Um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Um vaso que cura, que liberta, que salva, que leva o Evangelho aonde for, que é visto com o brilho do Espírito na face. E você é esse vaso. Hoje é dia de cura neste lugar. É dia de cura. Você passou por processos. Você pode ter até se quebrado no meio do processo. Porque no processo nós somos levados ao fogo. Porque o vaso, ele é levado ao fogo. Ele é levado ao vento. E se ele suportar o vento, ele suporta qualquer coisa. Você já suportou o vendaval. Você pode suportar qualquer coisa. Você é levado ao fogo. Para sair seco, formado. E é dado na mão do Espírito. E Ele vai pintar. Ele vai adornar você. E aí, em meio aos processos, em meio à roda, em meio a ser trazido de volta na mão do oleiro, a ser cuidado, você vai começar a cantar um louvor. Porque esse louvor é o que eu cantei para mim, para minha vida. Você vai começar a cantar um louvor. E você vai começar a entender os processos de Deus. Que mesmo estando no processo, Ele está cuidando. Ele está fazendo. Mesmo no processo, o Senhor cuidou da minha casa, o Senhor cuidou da minha família. Minha filha está aí adorando ao Senhor. Meu marido está aqui para a honra e glória do Senhor. O meu neto foi levado, mas tem um propósito em tudo. E tem muito mais para as nossas vidas. O Senhor, Ele quer nos tratar, Ele quer deixar que passamos por processos para que possamos ser fortes, para que possamos falar com autoridade. Você não vai mais contar testemunho do seu vizinho, você vai contar o teu testemunho. E você vai falar assim: eu sobrevivi, eu venci. Sabe por quê? Porque eu estava na mão do oleiro. E eu fui tocado pelos 5 ministérios apostólicos, que transformou a minha vida, transformou a minha casa, transformou a minha família. Eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma. Em 2021, eu vou entrar de cabeça erguida e eu vou viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia.
derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. Olha pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, enquanto você adora Ele aqui. Sobrevivi, Aleluia, diga isso. adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Diga isso, igreja. Diga isso mais forte que você puder. Adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. mais uma vez, igreja. Sobrevivi